Isso aqui não é culto de teologia da prosperidade, porque teologia da prosperidade não é bíblico. O que é teologia da prosperidade? É aquela, né? Vem cá, dá o trízimo, dá não sei o quê, e Deus vai te dar dinheiro. Não. Isso é teologia da prosperidade. Fala para Deus que Ele é obrigado a te dar, que Ele te dá. Não, isso é teologia da prosperidade. Então nós não estamos falando de teologia da prosperidade, amém? Também não vou ensinar aqui de teologia do coach, que também não é bíblico. Mas, coach é de Deus. Pode ser usado para Deus. Pode ou não pode? Não vou dizer que é, mas pode ser usado, sim ou não? Pode ser usado para o bem, sim ou não? É uma ferramenta, ok. A mesma coisa é prosperidade. Então, porque quando a gente fala de finanças, todo mundo já leva para o lado ou de coach ou de teologia da prosperidade. E eu não estou aqui para pregar nem teologia de coach, que não é bíblico, nem teologia da prosperidade, que também não é bíblico, ok? Apesar que coach pode ser bênção, mas eu quero te ensinar sobre teologia bíblica, sobre finança, a prosperidade bíblica, amém? Porque o fato de teologia da prosperidade ser errado não quer dizer que existe um jeito certo de falar de dinheiro, sim ou não? É bíblico? Dinheiro é bíblico. Entende isso que eu quero dizer? Então, toda ferramenta pode ser usada para o bem, ou pode ser usada para o mal. A mesma coisa é a gente falar hoje de finanças. Glória a Deus. E acaba que pode ter alguma coisinha aqui de coach, mas não vou estar falando de coach aqui não. Ok, então vamos ler a Bíblia. Abre a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Pode já botar nos slides aí, por favor? Eu acho que vai ter que colocar. O texto não está completo, né? Pode colocar o slide aí. Vai pelo slide. Hoje tem 3 slides. Volta uma arte. Então hoje eu quero ensinar para vocês sobre a prosperando as finanças. Eu quero explicar para vocês sobre uma prosperidade nas finanças, né? Então o culto hoje é sobre prosperidade bíblica. Fala assim, ó, prosperidade bíblica. Bíblica, nós vamos falar disso. Sobre mordomia e fé. Eu não sei se você sabe, nós vamos ler a Bíblia ainda, mas olha para mim. Eu não sei se você sabe. Todos os países protestantes, quando tinha igreja católica só e começa até os evangélicos, em 1500, tinha os países que se tornavam totalmente protestantes, evangélicos, e os países que continuavam católicos. Todos que eram protestantes se tornavam mais ricos. Todo país protestante era rico. Por quê? Porque uma das coisas que se ensinava era sobre mordomia. O que é isso? Que nós somos mordomos do que Deus nos dá. Entende? A riqueza não é sua, ela é de Deus. Os seus filhos não são seu, é herança de Deus. Então você tem que cuidar do melhor jeito, porque você está cuidando para Deus. E aí você vai aprender que tudo que você põe à mão é para abençoar Deus, é para glorificar a Deus. Então o seu trabalho é para glorificar a Deus. E tem uma frase que o John Wesley fala que é: ganhe o máximo de dinheiro que você puder e doe o máximo de dinheiro que você puder. Então o evangélico, ele sempre vai ensinar sobre isso. E eu não sei se você sabe que o protestante é a gente, evangélico, contribuiu muito com o crescimento do Brasil. O Brasil só prosperou muito por causa dos evangélicos. Por quê? Quando Dom Pedro II estava aqui no Brasil, organizando o Brasil, ele começou a trazer protestante para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil só mexia com algodão, só isso, algodão e café. Aí começou a se trazer protestante, porque os países protestantes eram mais desenvolvidos. Então, trazendo mais evangélicos para o Brasil começou a ter indústria e a prosperar mais. Depois de estudo sobre isso. Só tinha um problema, que a Igreja Católica colocou uma regra: vocês podem ter igreja, mas não pode ser igreja igual a nossa. Então, por dentro pode ser igual ao templo, mas por fora tem que ser igual ao galpão. Então, às vezes, se você tem dúvida de por que a nossa igreja evangélica é mais parecida com um galpão do que com um templo, é por causa disso, que eles proibiram a gente de fazer templo igual eles. Hoje não existe isso mais, né? Tanto é que se você for nos Estados Unidos e ver um templo batista, ele tem tudo, tem sino, tem tudo, catedralzinho mó lindo. Aqui no Brasil não é muito, porque nós fomos proibidos de fazer isso. Mas, ainda que a gente sendo proibido de muitas coisas, perseguido em muitas coisas, os protestantes, os evangélicos, inclusive você não podia colocar um morto num cemitério, se ele fosse evangélico. Teve que se criar cemitério só para evangélico, porque senão você não podia nem enterrar seu morto se ele fosse crente. Mas, fato é que trouxe-se então os protestantes para o Brasil, para que o Brasil prosperasse. Então nós nos tornamos mais envolvidos por causa dos crentes. Interessante isso? Sabia disso? Então estude, você pode estudar.
você vai ver que é verdade o que eu estou te falando. Amém? Então, prosperidade bíblica é uma bênção. Então, vamos ler Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. A Bíblia vai nos dizer o seguinte: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para você adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a seus pais, como hoje se vê. Amém? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós acabamos de ler na Tua palavra que é o Senhor que nos dá força para trabalhar e para prosperar. Eu quero te agradecer, porque o Senhor deu força para esse povo. Se tem um povo trabalhador que eu conheço, é o povo dessa igreja, o povo dessa cidade, que é um povo trabalhador que não tem medo de serviço. Eu quero te agradecer por esse povo, porque o Senhor foi quem deu força para que todos eles pudessem trabalhar, Senhor. A Tua palavra diz isso, e nós te agradecemos por isso, e te pedimos que o Senhor fale conosco, e que nós venhamos sair daqui hoje prosperando, no nome de Jesus, amém. Pode se sentar, em nome de Jesus, e anote, irmão, que você vai aprender muita coisa. Ou pode também bater a foto aqui, que sempre vai ter os resumos aqui para vocês, do que eu estou pregando. A Bíblia nos mostra que Deus é Ele que nos dá força para trabalhar, é o que nós lemos. A Bíblia nos diz que Deus é que nos dá força para trabalhar, que é Deus que nos capacita. E às vezes nós pedimos Deus prosperidade, nós pedimos Deus bênção financeira, e Deus já te deu a maior bênção financeira. E qual é a maior bênção de prosperidade que Deus te deu? Força para trabalhar e para buscar o seu sustento. Isso é uma grande bênção de Deus, sim ou não? É o que o texto nos diz. Que o quê? Deus te deu força para trabalhar. E às vezes nós pedimos a Deus prosperidade e não percebemos que Ele já está nos prosperando, porque Ele te deu força para poder buscar seu pão de cada dia. Não é verdade? Então, Deus, Ele nos dá força para buscar o sustento. E quando se fala de prosperidade, eu quero ensinar para você o que é prosperidade. O que significa prosperidade? Vamos lá. O que de fato é prosperidade? No dicionário Aurélio, prosperidade tem o seguinte significado: prosperidade, estado de prosperar, progresso, felicidade, abundância, sucesso. Ou seja, olha lá, eu coloquei do lado branquinho ali o que é para o dicionário, que é o quê? A palavra prosperidade, ela não significa só riqueza financeira. Eu não trouxe para a gente ganhar tempo, por causa do nosso tempo ser pouco, mas eu pesquisei outros dicionários e fiz uma junção de que todos os dicionários repetiram nas palavras. E o que foi mais dito por todos os dicionários sobre prosperidade? Prosperidade é o quê? Progresso. O que é progresso? Avanço, avançar. Às vezes você fala: pastor, eu não sou milionário, mas você está avançando na vida, ainda que seja às vezes aos poucos, mas está avançando. Entende isso? Segunda coisa, desenvolvimento. Então prosperidade é desenvolvimento. Você vê que você está mais, como que eu posso falar? Mais eletrônico do que antes. Você está desenvolvendo sua vida. Outra coisa, sucesso. Prosperidade está ligada a sucesso. E aí vem a pergunta: o que é sucesso? Sucesso é ter 1000 carros? É ter muita riqueza? Ok, às vezes para você isso é sucesso, mas sucesso vai muito além, não é verdade? Uma pessoa que tem uns filhos que são bem sucedidos, ela teve sucesso na vida? Então isso é um sucesso, é prosperidade, entendeu? Você pode às vezes não ter riqueza, mas você tem seus filhos que deu certo na vida, é honesto. Isso já é um motivo de sucesso, já é prosperidade. Entende isso? Outra coisa, bem-estar. Prosperidade é bem-estar. Então às vezes você não tem que estar bilionário, mas só de ter bem-estar já quer dizer que você está prosperando. E aqui eu não estou diminuindo isso não, viu, irmão? É o que eu disse, frase de John Wesley, vivalista: ganhe o máximo de dinheiro que você puder. Se você puder ficar bilionário, trilionário, fica, amém? Mas também doe tudo que você puder. Abençoa o máximo de gente que você puder, amém? Outra coisa que prosperidade, juntando os dicionários, vai dizer é abundância. Você tem abundância na vida. E situação favorável. Sua vida está sendo favorável, as coisas estão dando certo. Pastor, tudo está dando certo na minha vida, está prosperando. Entendeu isso? Agora vamos entrar mais num campo da Bíblia. Na Bíblia, nós vemos que prosperidade tem a ver com finanças, mas também com outros aspectos, como eu disse, como alegria, saúde, caminhos abençoados. E também, na Bíblia, prosperidade pode ser bênção financeira.
Então, na Bíblia, prosperidade vai entre bênção financeira, alegria, saúde, caminho abençoado. Vou dar um exemplo. Vou falar uma frase que eu ouvi de um milionário. Essa frase eu ouvi de um milionário. Como que é a frase? Nunca queira. Eu lembro que ele fez isso conversando com o Flávio Augusto. Ele fala o seguinte: nunca queira ter alguma situação na sua vida ruim que o dinheiro não possa pagar. Como assim? Saúde também é prosperidade, sim ou não? Sabe por quê? Nunca queira ter alguma coisa na sua vida que o dinheiro não dá conta de pagar. Como se diz? Tem uma doença, mas o dinheiro não consegue pagar para resolver. Isso é muito triste. Entende isso? Uma doença, alguma coisa. Então, saúde também é prosperidade. Mas hoje eu quero falar do quê? Da prosperidade financeira. Eu quero falar hoje de prosperidade financeira. E aí, muitas pessoas, elas julgam que por não estar prosperando, ou melhor, elas julgam que não estão prosperando, quando na verdade Deus está entregando tudo para elas: força, serviço, dinheiro. Então o que acontece? Tem gente que fala para mim assim: pastor, eu não estou prosperando, eu tenho luta financeira toda hora. E às vezes, quando você entra um pouquinho para conversar com a pessoa, ela está prosperando sim, porque ela tem saúde, ela tem serviço. Às vezes você fala: eu não estou prosperando porque meu dinheiro não sobra. Meu dinheiro nunca sobra. Mas só que se você olhar, você está prosperando sim, porque Deus está te dando saúde, Deus te deu serviço, o dinheiro está entrando na conta. Então como que você não está prosperando? Se o dinheiro está entrando na sua conta, como que você não está prosperando? Está prosperando. O problema então não está em prosperidade no sentido de ganhar dinheiro. Muitas das vezes o problema é falta de administração. É isso que eu vim te ensinar aqui hoje. É falta de cumprir princípio bíblico. É o que te faz muitas vezes não crescer financeiramente. Então fala assim, coloca a mão no seu coração e fala assim: eu estou prosperando porque eu tenho serviço, eu tenho condição de trabalhar, eu tenho inteligência. Declara isso. O dinheiro entra na minha conta. Fala. Então agora fala assim, muitas vezes o nosso problema é falta de administração. Então toda vez que você falar assim, pastor, o dinheiro está acabando toda hora, o dinheiro entra na minha conta e vai embora toda hora, e eu não estou prosperando. Não, você está prosperando. O que você não tem é administração da sua vida. Entendeu? E é o que eu vim te ensinar, vou te ensinar sobre isso. Então, às vezes o problema está na administração. É a administração. Então, onde o problema de tantas pessoas passar a luta com conta? Eu coloquei aqui, o problema é falta de administração e cumprir princípio bíblico. Agora fala assim, falta de cumprir princípio bíblico. Então, a maioria das pessoas, o problema dela não é de prosperidade. O problema dela não é dinheiro entrando na conta, que eu acabei de te ensinar o que é prosperidade bíblica. Às vezes o problema dela é falta de administração e falta de cumprir princípio da palavra de Deus. Esses são os dois motivos que faz a pessoa às vezes não, vou dizer assim, ficar rica, né? Ter mais dinheiro. Vamos lá, eu quero começar falando de princípios bíblicos, lógico, depois eu vou te ensinar sobre administração. Eu quero te ensinar sobre princípios bíblicos que são fatais, assim, se você praticar, Deus prospera, não tem como. É padrão, é batata, pode praticar que prospera. A Bíblia nos mostra isso. Lembrando que eu já ensinei o que é prosperidade bíblica, ok? Que não é só dinheiro cair na conta, prosperidade é muito mais amplo do que isso. Glória a Deus. Vamos lá então. O primeiro princípio básico para a pessoa prosperar é dízimo. Fala assim, dízimo. Lucas 11:42. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Lucas 11:42. Mas ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda, de toda sorte de hortaliça, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está nos ensinando em Lucas 11:42? Que os fariseus, os religiosos da época, eles dizimavam de tudo, mas não praticavam justiça, não ajudavam o próximo, não era bondoso. E o que Deus vai ensinar? Vocês deveriam dar o dízimo, não é deixar de dar o dízimo,
mas além de dar o dízimo, praticar justiça. Ou seja, dízimo no Novo Testamento é bíblico. Porque Jesus está falando, não é para parar de dar o dízimo. É para dar o dízimo, mas além do dízimo, você tem que fazer justiça. Ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa que ajuda o próximo, não tem pendência com ninguém. Tanto é que tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala assim, quando for na frente da oferta e tem problema com alguém, deixa a oferta ali parada, reconcilia com a pessoa, depois volta da sua oferta. Porque não adianta eu dar o dízimo se eu não tenho justiça na minha vida, se eu não sou uma pessoa justa. Entende isso? Mas o dízimo é um princípio. Então Jesus está falando que nós temos que praticar o dízimo. Um outro texto que mostra dízimo no Novo Testamento é Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao 2. Hebreus 7, do 1 ao 2. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Hebreus 7, do 1 ao 2. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, nós interpretamos aqui que esse rei de Salém é Jesus, que é Melquisedeque, Hoje, que texto que é esse que o autor de Hebreus está falando? O autor de Hebreus está contando um fato que aconteceu na história, que é um rei, que era rei sacerdote, chamava Melquisedeque. Ele era rei de um lugar chamado Salém, que é Jerusalém. E esse rei, que a Bíblia não mostra a origem dele, de onde ele veio, esse rei, ele teve um encontro com Abraão, e Abraão deu dízimo para esse rei. E aí nós vamos estudando, se você estudar o livro de Hebreus, você vai entender que hoje nós estamos na ordem de Melquisedeque, e não da ordem de Levi, dos levitas, ou seja, de Levítico. Ou seja, nós vivemos hoje um sacerdócio de Melquisedeque, e Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Ou seja, na nova ordem que nós estamos hoje de sacerdócio, ainda é obrigatório dar o dízimo. Esse texto aí, depois você pode ler ele está lá em Gênesis 14, quando aconteceu essa situação. Gênesis 14, do 18 ao 20. Então nós não estamos mais hoje debaixo do sacerdote levítico do Antigo Testamento. Nós estamos hoje debaixo de um novo sacerdócio, de uma nova ordem, de um novo testamento. E esse novo testamento se chama a ordem de Melquisedeque. E é nessa ordem também se dá o dízimo, porque Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, que está lá em Gênesis capítulo 14, do 18 ao 20, que foi antes da lei. Dízimo é coisa da lei. Porque antes de haver lei, lá em Abraão já dava o dízimo dele. Quer dizer que se eu não dou dízimo, eu vou queimar no inferno, e não sei o que, o devorador vai vir. Eu não sou muito a favor disso, não. Você é amaldiçoado quando você não dá dízimo. Eu não acho isso bíblico, não. Mas fato é, de que quem não está dando dízimo está pecando, e quem dá dízimo é abençoado. Então eu não acho que você é amaldiçoado por não dar dízimo, ok? Mas está pecando. Então eu não estou falando que teologia da prosperidade fala que se você não der dízimo, você é amaldiçoado. Eu não acredito nisso. Está repreendido em nome de Jesus. Mas você está pecando, porque é o mandamento. E você é abençoado, porque se você cumpre o mandamento, logo Deus te abençoa. Entendeu isso? Então dízimo te abençoa. E o que é dízimo? Dízimo é 10%. Então se você ganha 10 mil, então é 1.000. Se você ganha 1.000, é 100. Se você ganha 100, é R$10. Dízimo é 10%. Tem outro caminho, dízimo é 10%. Que é uma forma de obrigatoriedade que você dá todo mês. Isso é dízimo. E dízimo, irmão, é um princípio básico. Dar dízimo te abençoa. Adão e Eva davam o dízimo, sabia disso? Como que Adão e Eva davam o dízimo? Adão, Deus falou assim, você pode comer de toda árvore, menos dessa árvore. Se você comer, você morre. Então Abraão podia comer de tudo, mas uma parte ele não podia tocar, porque essa parte era de Deus. Entendeu o que é dízimo? É a parte de Deus. O dízimo te protege, porque na hora que Adão e Eva comeu do que eles não deviam comer porque não era deles, eles foram amaldiçoados. Ou melhor dizendo, eles perderam a benção. Entende isso? Então dízimo é bíblico. Dízimo é bíblico. Dízimo te protege. Porque todo mundo, irmão, sem exceção, pastor, não dou dízimo na igreja, não dá não? Você dá dízimo em algum lugar. Todo mundo vai dar dízimo por Deus que ela serve. Tem uns que dá dízimo para cachaça, na hora que o dinheiro entra no bolso,
ele já gasta com bebida. Quando o dinheiro entra no bolso, ele gasta com droga. Quando o dinheiro entra no bolso, ele gasta com prostituição. Todo mundo vai dar o dízimo para o Deus que serve. O dinheiro entrou no bolso, ele gasta com tigrinho. Ele gasta com jogo. Ou seja, isso mostra quem é o Deus dele. Então o que é o segredo? Caiu o seu salário na sua conta, já separa o que é o seu dízimo. Você não tem chance de gastar. É duas coisas que você separa: o que você vai investir, que eu vou te ensinar aqui, e seu dízimo, que aí você não gasta. E já separa a sua oferta também, que eu vou explicar o que é. Eu faço isso. Dízimo, oferta. E o que eu vou investir, que eu vou te ensinar aqui. Mas o primeiro então é dízimo. Pastor, dízimo é do bruto ou do líquido? O que é bruto? Eu ganho 3.000. E quando eu pago todas as minhas contas, sobra 1.000. O meu dízimo é do bruto, que é 3.000 que eu ganhei, ou dos 1.000, que é o que sobrou? Eu te faço a pergunta: você acha que você tem que dar para Deus o que vem primeiro ou o que sobra? Então dízimo é do bruto, do salário, ok? Então dízimo é o bruto do salário. Estou sendo aqui falando com adulto. Eu costumo dizer que dízimo é de um coração honesto, um coração que ama Jesus. Pastor, a nossa igreja te cobra isso? Não, você nunca vai ver essa igreja te cobrar R$1. Alguém aqui já foi pedir dinheiro dessa igreja? Alguém aqui te pediu dinheiro? Chegou em você e te xingou porque você não dá dinheiro aqui dentro? Se isso acontecer, pode falar comigo que eu vou advertir essa pessoa seriamente. Você pode ver que a vida inteira não dá R$1 aqui, eu nem vou ficar sabendo. Mas isso não quer dizer que você não esteja errado em não fazer isso. Amém? Eu acho que eu tinha que ser igual os antigos. Eles até anotavam o nome da pessoa que não deu dízimo e punham um quadro. Tem igreja que fazia isso. Que eles botam um quadro assim, ó, com o nome de quem não deu dízimo. Tem uma instituição da cidade aí que eles mandam um envelope lá na sua casa. Você tem que dar. Mas não faz isso não. Que você dá se quiser. Amém? Mas não quer dizer que não seja bíblico. E se você não está fazendo, você está errado. Amém? Então, eu estou te ensinando aqui hoje princípio. O primeiro princípio para te prosperar é dízimo. Por que eu estou te ensinando isso? Porque às vezes você olha e fala assim: o dinheiro entra na minha conta e vai embora. Por que será? Às vezes é porque você não está dizimando. Mas existe um outro princípio, que é a oferta. Fala assim: oferta. Eu acho que está no próximo aí. Que é a oferta. E quem é a oferta? A oferta, o que é oferta? Oferta é você dar algo não para quem precisa, mas para quem merece. Fala assim: oferta, você não esquecer, oferta é dar algo não para quem precisa, mas para quem merece. O que é a oferta? A oferta, isso aqui é um dos que mais te prospera, viu? Até mais do que dízimo. Por quê? Porque oferta é você dar algo para alguém que a pessoa não precisa, mas ela merece. O que é oferta? Oferta, por exemplo, acho que está escrito aí também. A oferta, por exemplo, é o que você dá além do dízimo. Oferta sempre é o que você dá além do dízimo. Como assim, pastor? É você dar algo de valor na vida de alguém que te abençoa. Oferta é só dinheiro? Não precisa ser. Oferta pode ser uma roupa, um relógio, um celular, uma comida, um tênis. Oferta vai além. Pagar uma comida para a pessoa, fazer compra para a pessoa. Oferta, então, é dar coisas para as pessoas, pode ser dinheiro também, que abençoam a pessoa que te abençoa. Oferta é abençoar alguém que também te abençoa. Quer dizer que a pessoa sempre precisa? Não, porque eu vou te ensinar aqui o que é esmola. Esmola é outra coisa. Esmola é para quem precisa. Oferta é para quem merece. Vou te dar um exemplo. Teve um pastor que estava pregando na África, e ele pregou, e aí no final do culto, um africano levou para ele 2 ovos cozidos. 2 ovos cozidos, o africano levou para ele. E falou assim: ó, eu quero te dar esses 2 ovos cozidos. Aí esse pastor olhou e falou: não, como assim? O que é esses ovos cozidos? Ele falou: não, isso aqui é a minha comida da semana. O cara da África ia comer 2 ovos cozidos a semana inteira, só 2 ovos cozidos. E ele falou: eu quero que você pegue esses 2 ovos cozidos, eu estou te dando de oferta. Esse pastor falou assim: você está doido? Você só tem isso para comer, eu vou te tomar isso? Ele falou assim: se você não aceitar, eu pego e jogo fora e piso. Eu vou jogar no chão e pisar. Por quê? Ele falou: mas por que você quer dar? Ele falou assim: ó, porque você já me alimentou com a pregação que você pregou. A sua pregação já foi meu alimento a semana inteira. Aceita esse ovo. Ele falou que pegou aquilo ali chorando,
porque ele aprendeu sobre oferta. Esse pastor precisava dos 2 ovos cozidos? Não. Mas esse homem deu porque ele foi abençoado. Então ele quer abençoar. Então oferta é o além, é o a mais que você vai dar. Então o pastor Rafael, todo mês, alguns irmãos já recebeu, é o que eu posso. Mas todo mês eu separo o meu dízimo e eu separo R$100. Chega em alguém, eu estou contando isso não para minha vanglória, em nome de Jesus. Até porque isso, né? Isso é pífio, comparado ao que as pessoas até me abençoam. Eu tiro R$100 e abençoo alguém que Deus mandou abençoar. Então todo mês eu chego na pessoa, irmão, Deus mandou te semear na sua vida, você é boa terra, toma, na sua mão aqui, ó, tum. E dou R$100 para a pessoa. Eu sei que isso aí não vai mudar muito a vida dela, mas vai mudar a minha. Porque eu estou ofertando, abençoando. Entendeu o que é oferta, amados? Pode ser dado para uma pessoa, na igreja. Vamos ler alguns textos bíblicos para mostrar para você o tanto que a oferta é poderosa. Você está reparando que dízimo é uma obrigação. Por que isso? Dízimo é uma obrigação. A oferta, você está entendendo que a oferta é uma questão mais de um coração generoso? Entende a diferença? O dízimo ele é mais uma obrigação. A oferta tem mais a ver com um coração generoso. Vamos ler a Bíblia, para você entender o princípio bíblico que te prospera. Provérbios 11:25. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 11:25. Provérbios 11:25. A alma generosa, essa prosperará. Essa tradução aí, quem engordará. Nossa, misericórdia. Irmão, não vou abençoar não estou querendo engordar. Não tem uma tradução não diferente não, irmão. Os irmãos estão querendo emagrecer, você está falando que eles querem engordar aí. A alma generosa prosperará. E quem dá de beber será dessedentado. Nossa, aqui está pior ainda. Será saciado. Vamos ler junto? A pessoa generosa, vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Prosperará. Ok, só essa parte. A pessoa generosa, ela prosperar é princípio. Deus não está falando assim, ó, a pessoa generosa talvez prosperará. O texto está dizendo, a pessoa generosa prosperará. Então, se você oferta, porque dar oferta tem a ver com generosidade, você prospera. É padrão, batata. Amém? Outro texto, Provérbios 11:24. Provérbios 11:24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescentará mais e mais. E o que retém mais do que é justo, será para você pura perda. Olha esse texto aqui, que poderoso, irmãos. Uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Olha o poder desse texto. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Olha que doideira. O texto está falando que a pessoa que ganha e abençoa, ela prospera mais. Quanto mais ela dá, mais vem na mão dela. Olha que doideira. Quanto mais a pessoa entrega, mais ela ganha. Quanto mais ela abençoa, mais ela recebe. O outro, que quanto mais recebe, mais guarda para si mesmo, essa pessoa nunca enriquece. Entendeu o texto? Então, oferta tem a ver com isso. A Bíblia ela não condena a riqueza. A Bíblia não condena a riqueza. A Bíblia condena reter riqueza só para você. A Bíblia fala que quem ajunta tesouro só na terra, esse tesouro vai ser perdido. Por quê? A pessoa que só quer reter. Aqui é dinheiro para ela, milhões para ela, dinheiro para ela, bênção para ela, tudo é para ela. Essa pessoa, a Bíblia fala que ela vai perder tudo. Mas aquele que toda hora que vem, ela abençoa, toda hora que ela ganha, está abençoando, ela abençoa. O texto está dizendo que ela prospera cada vez mais. Isso é princípio bíblico. Outro texto do Novo Testamento. Olha o coração que você tem que dar. 2 Coríntios 9, do 6 ao 8. Olha o coração que tem que ser o seu coração na hora de dar uma oferta. É esse coração aqui que Deus prospera, tá? Uma oferta. 2 Coríntios 9, do 6 ao 8. Isso afirma: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E aquele que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Cada um contribua segundo Deus tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer abundar a vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Glória a Deus. O que Paulo está ensinando? Vai dar oferta? Dê com o coração certo. Dá com o coração bondoso, feliz, está abençoando alguém. Não o coração ganancioso, eu estou dando para me ganhar, não. O coração abençoador, não com tristeza, não, estou dando esse dinheiro que não queria dar, não, vou ter que dar.
Não, com alegria. Essa pessoa Deus prospera, porque ela está ofertando com alegria. Então, ou seja, a oferta sempre tem que ser dada com alegria. É algo que você vai dar com o intuito de abençoar alguém. E eu tenho uma frase para te falar: ninguém é tão pobre que não tem algo para dar, e ninguém é tão rico que não tem algo para receber. Amém? Eu vou repetir essa frase que ela é poderosa. Ninguém é tão pobre que não tem algo para dar, e nem tão rico que não tenha algo para receber. Então o pobre, pastor, não tem 100 reais, mas você tem R$1, dá R$1. Eu não tenho dinheiro, dá uma camisa. Eu não tenho dinheiro, dá um tênis. Eu não tenho. Você está entendendo, irmão? Manda uma mensagem de bênção para a pessoa. E ninguém é tão rico para falar: não preciso de nada de ninguém. Todo mundo tem algo para receber. Amém? Então, oferta pode ser o quê? Oferta. A oferta pode ser dada na igreja, para um líder, para um irmão, para uma pessoa, mas não é para quem precisa, é para quem merece. Amém? Entendeu esse princípio? Isso aqui é poderoso. Tem um outro, que esse eu não vou te falar qual que é não, que esse também prospera muito. A igreja fazia, tem documento de daqui que fazia, mas essa vocês não estão prontos para ouvir não. Que é muito forte também, que é um princípio que se você pratica ele sempre, Deus te prospera. Mas ele é mais assim, eu não vou te contar não. Quem sabe um dia eu conto. Mas tem um quarto, que esse sim te prospera também. Se você praticar esses 3 princípios aqui, você prospera. Só esses 3 aqui. Tem um quarto que prospera muito também, mas esse quarto eu vou te ensinar. O que é esse terceiro? É o princípio da esmola. Fala assim: esmola. Fala esmola. Esmola. Você está com a tristeza de falar esmola? Esmola é para quem precisa. Agora sim você vai dar para quem precisa. Tem gente que dá esmola na igreja, dá oferta para o mendigo e dá dízimo para o capeta. Está tudo errado. Deu o dízimo certinho, a oferta certinha e a esmola certinha. O dízimo é o 10%. É engraçado, né? A Bíblia fala que sua justiça tem que ser maior do que a do fariseu. Amém? O fariseu, a Bíblia diz que o fariseu dá dízimo de tudo. Eu sempre dou mais no meu dízimo, além da minha oferta lá. Por quê? Para eu ser melhor do que o fariseu. Então, vamos dar exemplo: meu dízimo é R$100, eu dou 101, só para ganhar do fariseu. E aí eu dou oferta também na igreja. Então a oferta é para todo lado. Ela é ampla, ou na igreja, ou em outro lugar, ou em não sei o quê. Tem irmão que eu sei da igreja que faz isso. O dízimo dele é 500, mas já aproveita e dá 700. Esse irmão já está ofertando, né? Os 500 de dízimo é a oferta dele. Esse irmão vai prosperar. Entendeu o princípio? Agora vamos para a esmola. O que é esmola? Esmola é para quem precisa. Provérbios 22, versículo 9. Provérbios 22, versículo 9. O generoso será abençoado, porque é dado o seu pão ao pobre. Olha esse texto. O generoso será abençoado, porque é dado o seu pão ao pobre. Aqui está falando de esmola, é para o pobre. Amém? Outro texto, Provérbios 21, 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Quer ver sua oração não ser respondida? Tapa seu ouvido para o pobre. Vê um pobre te pedindo ajuda, não ajuda ele. Você vai ver, você pedir ajuda para Deus, Deus não te escutar. Pesado isso aqui, né? Isso aqui é muito forte. Essa pregação vai para frente, eu vou pregar no domingo, vou repetir no domingo. Mas você vai ganhar um prêmio que no domingo eu não vou dar não. Vou dar só para quem veio hoje, para quem quiser. Aí para o final eu vou te falar o que é. Outro texto, Isaías 58, 7. Reparta o seu pão com o faminto, então clamará e o Senhor te responderá. Então quando você tampa o ouvido para o pobre, te pede ajuda, Deus também tampa o ouvido para você. Mas quando você abençoa o pobre, Deus também te responde. Amém? Então o princípio de dar para o pobre. Jesus, a Bíblia diz que ele sempre andava com um saquinho de esmola, para quando ele visse o necessitado, ele ajudasse sem perguntar. Vou te ensinar um princípio poderoso que um pastor fez. Esse pastor, irmão, ele ganhou 44 caminhonetes, já ganhou 3 casas. Os irmãos na igreja prosperando e dando carro para ele. E aí ele ganhava um carro, aí ele dava o carro, aí ganhava outro, dava o outro, ganhava outro, dava outro, ganhava outro, dava outro. E chegou a ganhar 44 carros na igreja. Os irmãos iam dando ele ia abençoando outra pessoa. Ele tem só um, que ele doou 43 também.
Amém? Eu declaro sobre você que você vai ganhar uma prosperidade tão grande que você vai dar para o pastor um monte de carro. E eu declaro que eu não vou reter nada. À medida que eu for ganhando, eu vou dando também. Aleluia! Esse é o princípio. Você ganha, vai abençoando, vai ganhando, vai abençoando, vai abençoando. Amém? E esse pastor, ele ganhou 3 casas. E ele deu 2. Ele foi ganhando, aí ele ia dando. Aí ganhava outra. Aí dava, aí ganhava outra. Aí dava, aí ganhava outra. Tipo isso. Aí o que acontece? Um dia ele tinha uma caixinha no carro dele, sempre com moeda. Ele deixava lá R$1, R$2, dinheiro picado. E aí, toda hora ele parava o carro, é cidade grande. Quem já foi em cidade grande já viu que toda hora fica mendigo batendo no vidro? Já viu? Aí ele pega, aí ele ficava andando. Toda hora que ele parava no sinal, um mendigo batia no vidro. Aí ele abria o vidro, dava umas moedas pro mendigo, fechava. Aí passava no outro, vinha mais mendigo, já tirava um tanto de moeda e dava pro mendigo. Aí as filhas dele achou ruim com ele. Pai, você vai dar dinheiro pra esses caras? E se eles gastar com droga? Aí ele olhou e falou assim: filha, você prefere estar na condição de dar dinheiro para mendigo ou de estar pedindo dinheiro igual mendigo? Ela falou assim: eu prefiro estar na condição de dar dinheiro para o mendigo. Ele falou: então, para que você continue tendo a condição de dar, é necessário que eu dê e cumpra esse princípio. Pegou? Isso é forte, irmão. Então, ou seja, é um princípio. Aqui tem um princípio poderoso. Porque Deus, irmão, é bíblico. Deus tem um amor especial. Já viu aquela conversa assim enfiada que não existe pecadinho e pecadão? Isso é mentira, viu? Isso é antibíblico. Existe sim pecado pior do que outros para Deus. Idolatria e imoralidade sexual para Deus é pior do que outros pecados. Mas também existe um povo que Deus gosta mais. Que se você ajudar esse povo em específico, Deus fica mais feliz com você. Sabia disso? Quem que é esse povo? O necessitado, fala assim, ó, o necessitado, o órfão e a viúva. Esses 3 públicos aqui, ó, se você abençoa mais esse povo do que outros, Deus te abençoa mais. Então, toda chance que você puder abençoar uma viúva, um viúvo, um necessitado. Olha o Douglas. Como é que você está fazendo assim, Douglas? Eu nem falava, meu Deus. Você que fala aí, meu nome aí. Aí não, Douglas. Toda vez que você puder, o Douglas fez. Misericórdia. Toda vez que você abençoar o necessitado, a viúva, o viúvo e o órfão, Deus tem mais chance de te abençoar, amém? Porque é um povo que Deus, não sei porquê, que tem um chamego maior. Entendeu? A Bíblia fala lá em Tiago que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva. Então esses 3 públicos, se você investir financeiramente na vida deles, Deus te abençoa. Glória a Deus. Então eu te ensinei, são 4 princípios bíblicos violentos. Eu te ensinei 3. O 4 eu não acho que a igreja tem muita maturidade para ouvir, não. Mas os 3 primeiros, só praticando esses 3 princípios que eu te ensinei aqui, já dá para você prosperar e prosperar muito. Lembrando que eu ensinei no início do culto o que é prosperidade bíblica, amém? Não quer dizer que você vai ficar bilionário, não. Pode acontecer como não pode, porque prosperidade é muito amplo. É saúde dentro de casa, é alegria dentro de casa, amém? Mas cumprindo esses 3 princípios, você já prospera. Glória a Deus. Agora eu quero caminhar um pouco com vocês, eu quero te ensinar outra coisa. Não precisa me responder. Mas antes da gente ensinar, será que você tem caminhado nesses 3 princípios? Dízimo, oferta e esmola? Se não, pode ser aí o seu problema de não prosperar. Você acabou de descobrir. Então, dízimo, oferta e esmola. São 3 coisas muito fortes que vai te abençoar. Princípio bíblico. Glória a Deus. Agora eu vou te ensinar uma outra coisa que acontece, que é 2 princípios bíblicos, também bíblicos, de administração, que a Bíblia ensina. Esses 2 princípios aqui é forte. Qual que é o primeiro princípio? O primeiro princípio é planilhar. Planejar antes de construir. Planilha. Planejamento. Muita gente fala que não está prosperando, mas na verdade não tem planejamento nenhum. Tem planejamento nenhum. Eu quero ler um texto bíblico. Eu amo a Bíblia porque a Bíblia te ensina até a investir em ações. Mas eu quero te ensinar isso aqui. Lucas, capítulo 14, do 28 ao 30. Presta atenção nesse texto.
Lucas 14, do 28 ao 30. Tem muita coisa que não é devorador não, viu? Tem gente que fala pra mim assim, pastor, eu vou falar mais. O devorador entrou na minha vida. Às vezes é você que devora o devorador. O devorador te olha e fica impressionado com você, o tanto que você devora tudo que vem para sua mão. Então, vamos aprender. Primeira coisa que se chama planejamento. Planilha. Vamos ler o texto. Vamos ver o princípio na Bíblia. Está percebendo que tudo que eu estou te ensinando aqui está na Bíblia? Porque eu estou te ensinando teologia bíblica. Prosperidade bíblica. Vamos ler então. Lucas 14, do 28 ao 30. O texto vai falar assim, ó. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, ou construir uma casa, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir aquela casa? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces da casa, não podendo terminar a construção, todos que virem isso, vai começar a rir de você. Versículo 30. Dizendo, este homem começou a construir e não pode acabar. Olha o que Deus está ensinando na Bíblia. Jesus está ensinando. O homem que fala, vou construir uma casa, vou comprar uma casa. E essa pessoa não para antes para ver se ela tem condição, olhar a planilha, planilhar, ver quanto entra, se ela tem condição, se ela vai conseguir pagar a parcela. Ela vai fazer isso. O que vai acontecer com essa pessoa? Se ela não conseguir construir, ela vai montar até a metade. Não vai conseguir terminar. As pessoas vão começar a passar e zombar dela, falando que começa as coisas e não termina. Falta de planejamento, falta de planilha. Grava essas palavras, planejamento e planilha. Outro versículo, continuando, versículo 31. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens pode enfrentar o outro que vem com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. O que Jesus está ensinando? Planeja antes. Se você vai para uma guerra e está vendo que você tem menos soldado do que seu inimigo, vai lá e tenta resolver o problema sem ter que ir para a guerra. Ou seja, o que Deus está ensinando aqui? O que Jesus está ensinando aqui? Planejamento, planilha, organização. A maioria das pessoas que falam que o diabo se levantou é gente que não planeja, não tem vida de planejamento financeiro, não tem sabedoria financeira, inteligência financeira. Então o princípio básico, volta lá para os slides, o princípio básico, o que é o princípio básico que eu estou ensinando aqui? Por isso que eu falei que isso aqui serve para todo mundo. O princípio básico é você fazer conta se tem condição de fazer aquela dívida. Faz conta se você pode entrar na dívida ou não. É isso que Jesus está ensinando. Antes de fazer dívida, vai ver se você pode fazer dívida. A Bíblia fala para você nunca pensar de você mais do que você deveria. Irmão, se você não tem condição de comprar uma Lamborghini, compra um Fusca. Está entendendo o que eu estou falando? Não, mas eu quero Lamborghini, porque eu quero, Deus me abençoar. Não vai. Eu brinco muito aqui, né? Que eu sou doido com PlayStation 5. Tô doidinho de ter. Eu gosto de videogame. Eu não compro. Por que eu não compro? Porque é errado? Não. Eu gosto. Eu tenho meu 2 e meu 3 em casa. Eu gosto. Mas por que eu não faço isso? Até condição de comprar eu sei que eu tenho. Mas eu tenho prioridade. Porque isso não é prioridade da minha vida. Eu tenho outras coisas para fazer. Entendeu o que eu estou falando? Eu tenho outras coisas, eu tenho prioridade. Eu estou começando a minha vida agora, eu estou construindo minha vida agora com a pastora Larissa. Então, eu vou pensar primeiro. Mas, pastor, você tem o dinheiro, por que você não vai lá e parcela? Porque não é para isso meu dinheiro. Eu fiz as contas primeiro. Entendeu o que eu estou querendo ensinar? Não é porque você tem algo de alguém que custa 5 mil, então eu tenho 5 mil, então... Não, não é assim que funciona. Você vai sofrer por bobagem. Então o princípio é você ver se tem condição de fazer a dívida. E aí você vai aprender hoje. Eu vou te mostrar que às vezes você não tem condição de fazer. Você está achando que você está cheio do money e não está não. Você está penando. Está vivendo um dia de cada vez. Vou te mostrar aqui. Outra coisa. Pastor, mas eu não posso fazer dívida? Não pode. Dívida pode fazer? Pode. Quando a dívida é investimento. Quando o dinheiro voltar para você. Tem que ter data para voltar para você. O nome disso é PL. Quem mexe com ações aí, às vezes sabe. Acho que vai saber o que é PL. O empresário vai saber mais do que eu estou falando. Você pode fazer dívida? Pode. Porque na verdade não é dívida, é investimento.
É um dinheiro que você investe, mas vai retornar para você. Vou dar um exemplo. Quem aqui é empresário? Levanta a mão. Empresário, tem algum tipo de empresa. Ok. Vocês compram maquinário. Quem aqui tem que comprar algum tipo de maquinário? Vou falar maquinário, mas pode ser veículo, pode ser alguma coisa. Que tem que comprar. Levanta a mão para mim. Algum empresário teve que comprar maquinário? Teve. Por que você teve? Porque queria te gerar mais renda, mais capital? Então pode. Então é uma dívida que te gera lucro. Você tem que fazer a soma, viu? Quando que esse dinheiro vai voltar para você? Porque você não, eu preciso. Aí você vai e compra, vou comprar um maquinário. Mas quando que esse dinheiro vai retornar para você, o que você investiu? Daqui 100 anos, você já morreu. Aí não compensa aí. Entende o que eu estou te falando? Você vai comprar um negócio desde que aquele dinheiro tenha data mais rápido para voltar para você. Entende o que eu estou querendo explicar? Então você pode fazer dívida? Posso. Deixa que aquilo volte para mim em algum momento, o lucro vai voltar. Agora, se aquilo só te gera prejuízo, pensa duas vezes. Quer dizer que você não pode ter? Pode ter. Desde que você tenha dinheiro sobrando para poder ter. Mas nunca se esforçando, sofrendo para ter. Se é uma coisa que não te dá retorno. Volta para o videogame. Um PlayStation pode ser investimento? Sim. Porque hoje em dia o que tem de gente que prospera jogando videogame, filmando ele jogar e jogando no YouTube, o povo curtindo e dando dinheiro para ele, é muito, sim ou não? Então é investimento. Se você vai ganhar dinheiro com videogame, tem. Se não vai, é só para você jogar lá fim de semana, aí não vale a pena. A não ser que você tenha dinheiro sobrando para poder fazer isso. Entendeu o princípio, irmãos? Quer dizer que eu não posso ter os 5? Se você não pode ter o 5, compra o 4. Se você não pode ter o 4, compra o 3. Se você não pode ter o 3, compra o 2. Se você não pode ter o 2, compra o Nintendo. Se você não pode, não compra nada. Faz um videogame de jogo da garrafa. Rodando a garrafa lá e brinca lá finge que é videogame. Eu estou dando exemplo de videogame, quando eu dei um exemplo besta, que é uma coisa que eu gosto. Amém? Às vezes não é muito sua realidade que você não gosta. Eu gosto. Eu dou esse exemplo. Mas isso é para carro. Isso é para moto. Para que você tem que ter o maior carro do ano agora? É gasto. Faz igual o pastor. Classiquinho. E vai rendendo. Quando você puder, muda para o miozinho. O irmãozinho deu. Quem foi que me falou? Não foi o. Foi de mar, não. Foi meu padrinho lá de Formiga. Ele falou: seu carro é pé de pano, não só. Pé de boi. Ele é padrãozinho. Não tem muita coisa, não tem ar-condicionado, não tem nada. É pé de boi que falou comigo. Mas te atende. Falei: atende, é meu primeiro carro. Então top. O carro faz tudo. Agora entra fazer não, que ele tá no conserto. Irmão, ora pro meu carro. Do nada ele não liga. Ele não tá ligando, não sei o que aconteceu. O mecânico tá me revirando ele tudo, o eletricista tá revirando ele tudo. Não consegue saber porque o carro não liga de jeito nenhum. E eu fui vir de Formiga pra cá, eu fui sair daqui pra Formiga, meu pneu estourou 2 vezes comigo na estrada. Na hora de voltar, minha primeira marcha parou de funcionar do nada. Então, assim, ora, que às vezes pode ser demo. Amém? Ora pro meu carro aí. Vamos voltar para cá. Então, aí eu vou te fazer uma pergunta. Quer fazer dívida? Pastor, eu quero fazer dívida. Vou te fazer a pergunta. Você precisa? Essa é a primeira pergunta que você faz. Pastor, vou fazer uma dívida. Você precisa? Segunda pergunta. É urgente? Se não é nenhuma dessas duas coisas, só compra se você puder. Está sobrando, você vai lá e compra. Fora disso, você não compra. Ah, pastor, mas você é triste demais, irmão. Então você decide a tristeza que você quer passar. De ficar a vida inteira devendo, sofrendo, pelejando, capengando, ou de conseguir as coisas demorando um pouquinho, mas tendo uma vida mais tranquila. Você tem que escolher. Ou você quer viver sua vida inteira tendo regalia, mas sofrendo o dia inteiro com vida financeira, ou tendo as coisas aos poucos, mas também nunca passa fome. Decide o que você quer. O pastor Rafael decidiu ter tranquilidade. Não sou milionário, mas também não passo necessidade. Eu vivo tranquilo. E tem tudo que eu quero. E consigo fim de semana ainda sair para passear. Então a pergunta é urgente? Outra coisa: ah, pastor, mas eu posso dividir de 30 vezes no cartão. Eu posso dividir. Irmão, pode ser um negócio? Para que você tem 30 cartão? Tem gente que tem 5 cartão de crédito. Aí ele está pagando com outro cartão a dívida do outro cartão.
que é uma dívida que ele está pagando do outro cartão, que é uma dívida que ele está pagando do outro cartão. Para quê? Bilionário. Eu só tenho um. Eu não preciso. Se um dia tiver necessidade, eu vou ter dois. Eu não preciso. Um cartão me atende. E eu vou lá no limite dele e desço ele até um limite lá para ele não chegar a ultrapassar. Eu tenho um padrão na minha cabeça. Eu só gasto até esse valor. Passou disso, eu não gasto mais no meu cartão de crédito. Não gasto. Eu posso estar capengando à toa. Tá? Amém, irmãos? É lógico. Aí se termina o dinheiro do cartão, que o meu é R$500, passou disso, é no dinheiro físico, ou no Pix. E aí eu vejo o meu capital descendo, que é o que eu vou te mostrar aqui na planilha. Aí você começa a sofrer. Aí você para. Então é lógico, comida, isso aí nunca tem falta, né? Mas uma coisa é comida, irmão. Uma coisa, eu vou dar um exemplo. Ah, mas é com comida que eu gasto. Ok, é o que? Comida que eu tô falando é carne, arroz, verdura, feijão. Ah, não é com comida que eu gasto. Ah, é? O que é essa comida? Ah, é o nuggets, né? É o churrascão do fim de semana, né? É o leite chocolatado que eu gosto de tomar, né? Ah, não, então não é comida não. É regalia. É sucrilho, né? É regalia. Isso aí você tá... É meu lanche do fim de semana, né? Não, então é regalia. Isso aí não é o que você precisa, não. Tem que segurar a onda. Quem não pode, tá, irmãos? Quem pode, irmão, vai ser feliz. É que eu estou ensinando básico. Por isso que eu estou pregando aqui, às vezes você está podendo. Mas eu tenho visto muita gente da igreja que o cara chega em mim e fala assim: pastor, eu estou passando luta financeira. Aí eu falo: quantos que você ganha? 7 mil, 8 mil, 10 mil. Eu falo: o quê? Como que você dá conta de passar luta financeira com 10 mil por mês, com 7 mil por mês, com 5 mil por mês? Se eu vivo com 2 salários mínimos, como que você dá conta? E não é o pai com 30 filhos, não. Às vezes é o jovenzinho que só cuida do periquito dele. Passarinho, anda com passarinho o dia inteiro. E está moendo o dinheiro dele. Como? Falta disso aqui. Administração. Isso é bíblico. Então, pastor, eu vou dividir de 30 vezes no cartão. Eu sei, mulheres. Eu sei, Deus me revela que muitas de vocês já deixam o carrinho cheio na Shopee para quando você puder comprar. Já deixa o carrinho cheio na Shein para quando você puder ir lá comprar. Sai desse lugar. Aprenda a ser mais igual ao homem. O homem só compra um tênis quando o dele já está aberto. E mesmo assim ele compra chateado. Pastor, mas eu estou dividindo de 30 vezes. Isso é o seu problema. Sabe por quê? Esse mês você dividiu de 30 vezes. Então mês que vem, aquilo lá está lá para você pagar. Aí sabe o que você faz no outro mês também? Pega outra coisa e divide mais 30 vezes. Quando você vai ver, está acumulando aquele monte de coisa na fatura do seu cartão. Você está pagando 2 mil, 1.500 de cartão de crédito, 3 mil reais de cartão de crédito. Você está doido? Lembrando que eu estou falando para gente normal, amém, irmãos? Se você às vezes está em seu investimento, vai embora. Faz sentido o que eu estou falando? Deixa eu te ensinar um negócio. Tira um valor X. Vou te ensinar agora como você vai mudar seu dinheiro, mexer no seu dinheiro. Você vai tirar um valor X para você gastar no mês à toa. Administra esse dinheiro bem. Acabou. Não gasta mais. Pastor, do meu salário eu vou tirar 300 reais. Isso aí é para você esbanjar. Vai comer lanche, vai comer não sei o quê. Acabou, você não pega mais nada para gastar à toa. Eu vou te mostrar na planilha aqui que você vai descobrir que a maioria do seu dinheiro está indo embora com coisa idiota. Aprenda a montar, sabe o quê? Um caixa. Aí eu vou te falar: pastor, eu estou prosperando, que eu ganho 10 mil por mês. Você só vive um mês. E se do nada você quebrar uma perna e não tiver como viver e ganhar dinheiro? Porque o seu serviço depende de você trabalhar. É ativo, não é passivo, seu capital. Você vai fazer o quê? Se você não tem caixa. Repete comigo: caixa. Às vezes a pastora você brinca comigo e fala assim: ei, não tem dinheiro. Eu falei: não, isso aqui é do caixa. Isso aqui não põe a mão, não. No mínimo, você tem que ter de caixa para 6 meses. Se você ficar parado 6 meses hoje, eu vou te fazer a pergunta agora. Se você ficar parado 6 meses sem ganhar R$1, você consegue viver? Sem passar fome?
Então, pode ser que você está vivendo um dia de cada vez. Isso é ativo. Um dia eu posso ensinar para vocês sobre como, o que é ganhar salário, depois você ganha ativo, passivo, patrimônio, perdão, e passivo. O melhor é o passivo. É quando o próprio dinheiro ganha dinheiro para você. É a melhor fase. Mas você tem que ter caixa? Eu tenho caixa. Eu monto caixa. Todo mês eu tiro um tanto do meu dinheiro para montar caixa. Para me ter um dinheiro lá. Se um dia eu tiver necessidade, aquele dinheiro está. Teve uma época, e voltou, infelizmente, ore por ela, a pastora Larissa ficou muito doente da doença que ela que voltou para ela agora, está repreendido em nome de Jesus. E era caro, irmão. Quem já teve esse problema sabe. O médico, 3 mil conto, cara. Só de exame, foi 10 mil conto. Graças a Deus, não tive que pedir dinheiro, não tive que pedir R$1 para minha sogra, para meu sogro, para meu pai, para minha mãe, para ninguém daqui. Por quê? Porque eu tinha caixa. Teve irmão que abençoou a gente, ajudou. Vocês é uma igreja abençoadora. Mas eu não pedi. Porque eu tinha caixa. Entendeu? Caixa é o quê? É um dinheiro que você vai guardando nele. Eu vou te ensinar um jeito mais inteligente de guardar esse dinheiro, mas você tem que guardar esse dinheiro. Outro princípio bíblico, e esse aqui, milionário sabe o que eu estou falando, é o princípio de investir melhor. Fala assim, investir melhor. Mateus 25, do 14 ao 15. A Bíblia ensinando a investir em ações. Isso aqui para mim é doideira. Mateus 25, do 14 ao 15. Coloca o texto para mim. Presta atenção, irmão, que eu estou te ensinando aqui. Isso aqui é o básico, inteligência financeira. Eu nunca aprendi isso na escola. Sabe quando que eu fui descobrir o que era Receita Federal? Faz 2 anos. Nunca tinha, ninguém, nenhum pai, mãe, parente, ninguém, escola, ninguém nunca me ensinou o que era Receita Federal. O que era declarar imposto de renda. Eu aprendi sozinho. Então eu estou te ajudando a já aprender algumas coisas agora, amém? Vamos lá. Mateus 25, 14 ao 15. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, que é dinheiro, tá? A outro deu 2, vamos mudar o talento para real. Para um deu R$5, para outro deu R$2, para outro deu R$1, de acordo com a capacidade que cada um deles tinha para administrar aquele dinheiro. Então partiu. O servo que tinha recebido R$5 saiu imediatamente, negociou os 5 e ganhou outro 5, multiplicou o capital, virou R$10. Do mesmo modo que tinha recebido R$2, ganhou outros R$2 porque investiu de uma forma certa. Mas o servo que tinha recebido R$1 saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do senhor dele. As ideias. Passa. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e fez o ajuste de conta com eles. Aproximou-se do que tinha recebido 5, quem entregou os outros 5 e falou: Senhor, me confiou 5 talentos, eis que aqui está os 5 que eu ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ok. Passa. Que é o do R$2, vai dar o mesmo elogio, porque multiplicou R$2 para R$4. Agora o último. Chegou porque recebeu 1 talento e disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, passa. Eu fiquei com medo e escondi o seu R$1 na terra. E aqui está o que é seu. Não multipliquei, escondi na terra, estou te devolvendo. 26. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Passa. Você devia ter entregado o meu dinheiro a quem? Aos banqueiros. Vou te ensinar isso aqui. Aos banqueiros. E ao voltar eu receberia com juros o que é meu. Passa. Portanto, tirem o talento dele e dê ao que tem 10. Porque todo o que tem, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, ele será tirado. Pastor, sabe por que o mundo é pobre? Porque tem milionário. Não é, sabia, né? Porque dinheiro sempre roda e volta na mão do cara que prospera. Você pode dar 1 milhão na mão de um cara que não sabe administrar. Sabe o que ele faz? Gasta tudo e fica pobre de novo. Já viu isso aí com o cara que ganha Mega Sena? O dinheiro volta para a mão do milionário. É o que o texto está falando. Quando o dinheiro cai na mão de gente que não sabe administrar, esse cara perde dinheiro e o dinheiro roda de novo e volta para a mão do que sabe administrar. A Bíblia está ensinando a investir em ações, cara. Presta atenção no que foi ensinado aqui. Olha o princípio, volta para os slides lá. O texto está falando que um rei, ele sai e deixa R$5 com um servo, R$2 com o outro e R$1 com o outro. O que tinha 5, vai investir, vai pegar e vai dar um jeito de multiplicar para 10. O que tinha 2, multiplica para R$4.
O que tinha R$ 1, o que ele fez? Ele pegou R$ 1, escondeu debaixo do colchão e ficou esperando o cara voltar. Quando ele voltou, ele falou o seguinte: o que tem 5? O que você fez? Eu multipliquei para 10. Opa, parabéns, vem cá. O que tinha 2? Multipliquei para 4. Parabéns, vem para cá. E você que tinha R$ 1? Eu guardei debaixo do colchão. Você fez errado. Por que você não entregou no banco e me devolveu com juros? O que é isso? Deixa seu dinheiro parado no banco e rende juros, que é o que eu vou te ensinar aqui. Então, o que ele está ensinando? Está te explicando a investir. O texto está falando sobre isso. O texto aqui está falando de 2 caminhos, né? Um é sobre salvação, sobre os talentos, a habilidade que Deus te dá para voltar para Deus e tal. E o outro sentido aqui é financeiro, que é o base do texto. O que eu quero te ensinar isso aqui? Irmãos, quer prosperar? Aprenda a investir melhor, é o princípio. Aprenda a multiplicar o seu dinheiro. Investimento bom é o que volta com mais dinheiro para você. Tem irmão que fala: pastor, eu invisto meu dinheiro como? Eu aposto no tigrinho. Isso é uma mula. É pecado. Eu aposto nas bet dos futebol. Isso é uma mula. Existe um jeito de investir seu dinheiro. E quais são as formas de multiplicar seu dinheiro? Primeira coisa que o cara fez ali: ele pegou os R$ 5 e multiplicou. O que é isso? É um empresário. Ele compra um negócio por X. Por exemplo, eu comprei uma cadeira por R$ 5 e vendi ela por R$ 10. É isso que ele fez. É um jeito de multiplicar o seu capital. Quem entendeu isso? Essa é uma forma de prosperar. Esse é o jeito que mais prospera, na verdade. Agora existe uma segunda forma, que é o que ele falou, que é o do banco. E o que é o do banco? O do banco é você entregar o seu dinheiro para o banco. Não é a melhor, mas o banco pelo menos te devolve com juros. E aí eu vou te ensinar uma coisa aqui. Algumas formas para você multiplicar o seu capital: ações. Outra forma, comprando uma coisa num valor e vendendo num valor mais caro, que é o que ele fez. Eu já vi gente até investir em dólar. Compra dólar, espera crescer mais para depois trocar o dólar para o real de novo. Que é o quê? Compra na baixa e vende na alta. É isso. O texto está te ensinando a fazer isso. Compra um trem quando está barato e vende quando ficar mais caro. Outra coisa, tem gente que investe em ouro. Teve um negócio que tinha em 2010, Bitcoin. Eles falaram que quem investiu em Bitcoin em 2010 ficou milionário hoje. Eu fiquei muito triste, porque nessa época, em 2010, eu falei: o que eu estava fazendo em 2010? Eu estava dançando a música da sanfona eletrônica. Fazendo uns trem assim, ó. Você lembra essa música? Eu estava mexendo em dançar isso. Em vez de eu estar investindo em Bitcoin para não ficar milionário. Então é o quê? Você investir. Você compra uma coisa na baixa, e depois aquilo cresce, e você vende na alta. Isso é investimento. Outra coisa que você pode investir, comprando um negócio num preço e vendendo no mais caro. Mas existe uma terceira forma, que é a mais tranquila, que é a que eu faço, que é para quem não tem muita paciência, e para quem não tem muito dinheiro, e para quem não tem muito tempo. Que é gente comum, que não tem como ficar fazendo treinar na baixa, na alta, não entende ações, não entende nada. O que quer fazer? É o que o texto está ensinando. Deixa no banco e aquilo lá fica rendendo para você. Que é isso aqui, CDB. Quem aqui não sabe o que é um CDB? Levanta a mão. Tá. O que é isso? Por exemplo, toda vez que você deixa seu dinheiro no banco, aí lembra que o cara fez? Deixar debaixo do colchão. Isso não existe não, gente. Deixa no banco. O que é isso? Toda vez que você deixa o dinheiro no banco, estou explicando de forma simplória. É porque eu não sou, muito formado nisso. O que é isso? Quando você tem um dinheiro, você deixa ele no banco, ele vai render 100% CDI. Você deixou ele lá parado, o banco vai começar a te pagar. Vai começar a te dar dinheiro. Por que o banco faz isso? Porque é bom para o banco, o dinheiro está lá. Porque ele pega seu dinheiro e usa para outra coisa. Sabe disso? O banco pega seu dinheiro e vai usar para outras coisas. Então, quanto mais o dinheiro ficar lá parado, mais é bom para o banco. Só que, quando você deixa o dinheiro só parado no seu banco, tem um problema. Na hora que você gasta R$1 lá, R$2, zero o CDB. O CDI lá, do 100% CDI, que é o que rende. Ele fica parado.
Aí o dinheiro toda hora fica caindo. Você vai ganhar migalha, R$2, R$1 no final do mês. Você botou lá 5 mil, deixou no banco. No final do mês, ficou 5.001 reais. Que é só o de imposto, te come tudo aquilo ali, você não ganha nada. Só que existe uma forma de investimento que ele é mais tranquilo. Que é o quê? O CDB. Que é o quê? Você pegar o seu dinheiro, a maioria dos bancos tem isso, você pode pesquisar lá que tem. Que vai render mais do CDI. Por exemplo, eu deixo o meu no Nubank, e o Nubank tem um negócio lá que ele rende 115 do CDI, já rende um pouquinho mais do que 100%. Já é um pouquinho mais de dinheiro. Lá, você pode olhar lá, chama caixinha turbo. Pastor, mas isso aqui é pouco demais, meu irmão, melhor que nada, vou te explicar aqui. O máximo que a gente deixa pôr é 5 mil. Se você deixar lá 5 mil reais, tem que ser nisso aqui, ó, CDB, porque é um dinheiro que você pode pegar de volta rápido. Se você investe em ações, compre a ação, você tem que esperar voltar a ficar na alta de novo, você tirar o dinheiro de lá, senão você perde o dinheiro, se você tirar antes. Então, primeira coisa, você nunca põe um dinheiro que você precisa. O que você vai pôr lá é um dia que você não precisa. Mas no CDI tem como você deixar. Quanto mais tempo você deixa, vou deixar 6 meses, mais ele vai rendendo, vou deixar 1 ano, mais ele rende. Mas tem uma forma lá de você deixar ele para tirar imediatamente. Na hora que você precisar, você pode ir lá e tirar. E ele vai te render alguma coisa. E o que ele rende? Por exemplo, a caixinha turbo. Estou dando um exemplo. Cada banco deve ter o seu aí. O Alisson sabe de um banco bom lá que rende até bem lá. 115, 120, o trem assim, né? Que você me fala. Olha lá, o que é o 115? Ó, que é isso? Voltei. Se você deixar lá 5 mil parado por 1 ano, 5 mil vira, você vai ter um lucro de 711. Não é você tem um lucro de 800 e tanto. Mas como o governo vai te roubar um tantão, vai cair para 711. No final, você vai ter 5.711. Você ganhou 711 reais. De 5 mil, você foi para 5.711. Passou? Pouco demais. Melhor do que nada. Melhor do que nada. Se você quer alguma coisa mais forte, que dá mais lucro mais rápido, vai estudar. Vai estudar sobre gráfico, fica na cola do Wagner, vai aprender sobre ações, aí você vai aprender a fazer uns treinos mais de risco. Mas se você não entende muito de dinheiro e não quer ficar arriscando muito igual eu, deixa lá. Mas lembra que esse dinheiro é um dinheiro que você não precisa. Então ele vai virar 5 mil, pode deixar lá parado, é o seu caixa. Ao invés de você deixar o seu caixa parado normal, pega o seu caixa e põe no CDB. Ele vai render mais do que se você deixar ele só parado. Entendeu o que eu estou explicando? Ele rende mais do que só deixar ele parado normal. Ué, que isso, irmão? Liga não, irmão. Liga não. Tenta consertar esse trem. Vou. É um demônio que quer sugar toda a prosperidade que leva nos trem embora. Junta os caras. Não, foi sem querer, irmão. Eu fiz assim e voou. Volta pra cá. Entenderam isso, irmãos? O que é o CDB? Pastor? Ah, não, pastor. Mas se eu deixar 5 mil lá, vai render só 700 reais. É melhor do que os seus 5 mil ficar lá parado e você gastar com sorvete. E daqui 3 meses, você vai vir com essa frasinha sua, de olhar para mim e falar assim, ó: eu não entendo, eu ganho dinheiro e não sei para onde meu dinheiro foi. Obrigado, irmão, tá vivo? Amém. Você entendeu isso? Quem entendeu? Lembra que eu estou ensinando aqui coisa prática, para quem não tem muito tempo, muita cabeça, para ficar mexendo com muita coisa, ok? Pode ir lá procurar CDB. Irmão, de 5 mil, um dia que você não vai usar, é o dia que você não vai usar. Se 5 mil virar 5.711, tá bom ou não dá? Tá bom ou não dá? Então vale a pena, irmão. Deixa lá no CDB rendendo. Tem outras formas de rendimento melhor do que isso, tá? Isso aqui é o básico do básico para quem não quer mexer com nada. Tem formas melhores. Eu estou te falando para quem não quer mexer com nada. Isso aqui já ajuda. Já é 711. É seu dinheiro trabalhando para você. É o que o texto ensinou. Rende juros. Entenderam isso? Como que você vai fazer então a partir de hoje? A Bíblia sempre te ensina a administrar melhor e a investir melhor. Como você vai fazer isso? Você vai aprender a pegar o seu dinheiro e organizar ele. Eu vou te ensinar isso aqui para nós terminar. Provérbios 30, do 24 ao 25.
4 seres da terra são pequenos, mas são muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. O que o texto bíblico está falando? Bugou ali? Está bugando? Olha lá, ó. As formigas, presta atenção nesse texto bíblico. As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Elas são inteligentes. Formiga é pequenininha, mas é inteligente. Sabe o que é isso? Formiga monta caixa. É o que o texto está falando. A formiga, quando ela ganha muito dinheiro, ela guarda. Porque se um dia ela não tiver como ganhar dinheiro, ela já tem dinheiro guardado. Deixa então no CDB, ou seja, aprenda a administrar. Agora vamos lá. Prosperar, então, é caminhar com sabedoria e fé. Dízimo, vamos lembrar aqui? Dízimo, fala dízimo. Honrar a Deus com o princípio básico. Oferta, dar com alegria a quem te abençoa. Esmola, cuidar de quem realmente precisa. Planejamento, calcular antes de se comprometer. Investimento, multiplicar o que foi confiado. Você pode passar por aperto, irmão. Pega essa frase aqui, ó. Você pode passar por aperto, mas que seja por situação ou investimento, nunca por imaturidade com o seu dinheiro. Pode passar aperto com o seu dinheiro? Pode. Mas ou por uma situação difícil que te aconteceu, um problema de saúde, um negócio muito ruim, ou porque você investiu, então teve que reduzir um pouco do dinheiro que você investiu em alguma coisa cara. Fora disso, irmão, não passa por burrice, não. E aí eu quero te mostrar uma planilha. Coloca essa planilha para mim. Como que você vai fazer com o seu dinheiro a partir de agora? Você tem que planilhar. Senão você não sabe para onde o seu dinheiro está indo. O pastor tem 4 planilhas. Uma que é melhor do que essa. Essa aqui é melhor do que a outra que eu tenho, mas eu prefiro a outra, mas essa aqui é a melhor, essa aqui é a mais completa. E eu tenho uma outra só para ver se o meu capital aumentou no mês ou diminuiu, meu patrimônio. E eu tenho uma do patrimônio do ano também. E eu tenho uma lá que você fazer a soma lá do CDB, dá para você saber quando você vai fazer o primeiro 1 milhão. Tá longe. O que é isso aqui? Você colocar tudo que entra. Como que você vai saber o que você ganhou e o que saiu se você não tem isso aqui? Como que você vai saber o que você ganhou e o que você está perdendo de dinheiro? Pastor, eu não entendo, eu ganho 5 mil, gasto 7 mil. Sabe por quê? Você não tem planilha. O que essa planilha faz? Aqui, ó, você coloca o que está entrando. Tem como escrever nela aí? Bota qualquer número aí. Bota lá, salário, 1.000. Vê se vai dar para entrar. Clica aí. Olha lá, irmãos. Olha isso aí. Olha o tempo que também resolve o problema. Coloca aí. Tem como escrever, não? Tem. Se tiver, faz rápido que eu canto o horário. Mas isso aqui vale a pena, irmão. Isso aqui vale a pena. Deu não? Clica 2 vezes no trem lá. Quê? Ah, não tem um negócio. Tá. Não deu, né? Tá. Presta atenção. Vou te explicar o que vai acontecer ali. Nesse de cima, você coloca o que está entrando. Aí você pode alterar o que é. O que é aquilo. Então, por exemplo, seu salário. Você ganhou 5 mil. 5 mil. Alguém faz uma soma comigo aí. Me ajuda aí, vai. 5 mil. Escreve aí na calculadora. 5 mil. 5 mil, vai. Rapidinho. 5 mil. Então, você ganhou 5 mil esse mês. Amém? Você colocou aqui, ó. Janeiro, 5 mil. Beleza. Aqui atrás, aqui embaixo é os gastos. Aí tem os gastos com habitação. Aqui tá os meus gastos com habitação. Por exemplo, eu coloco tudo, irmão. Aluguel, água. Então eu gasto, coloca aí, ó, aluguel. Aqui em Capitólio é caro, né? Vamos colocar o quê? Uns 1.600? Até barato ali, né? Bota aí, 5 mil menos 1.600. Menos 1.600. Tá. Água ou esgoto? Vamos supor que você gastou aí 60 conto com água esse mês. Dá pra gastar só isso, viu? Você fala, eu gasto 3 mil reais. Uai, você tá querendo descansar igual burro? Sabe como é que burro descansa? Em pé. Eu gosto de descansar debaixo de chuveiro em pé. Por isso, tá descansando igual burro. Porque burro descansa em pé. Quer descansar, deita na cama. Não ficar no chuveiro 3 horas seguidas, pra sua conta de luz e de água vir 500 conto. Amém. Banho de 5 minutos dá certo, irmão. Vamos lá, vamos lá. Menos 60 conto de água. Luz. Vamos falar que você está gastando uns 110 de luz. Menos 110. Internet. Vamos supor que você pegou o plano da Lagos Net, R$ 74,99. Não, eu gosto do plano de R$900. Pra que você precisa disso? Você é gamer? Você ganha quantos por mês sendo gamer? Pega o plano mais barato de internet que tiver lá, só pra você ter. Pra você não ficar no tempo da caverna. Então põe menos R$ 74,99, que eu sei que é um dos mais baratos de internet que tem. Gás. Aí não vou colocar gás aqui não, porque vamos supor que isso aqui é só de vez em quando.
O que é isso aqui? Capinar. Gasta com capina. Agora vamos lá, supermercado. Esse aqui gasta. Aqui gasta. Aqui é um supermercado, irmão, que você vai comer. Quantos que uma pessoa normal vai gastar aí? Vamos supor um cara que tem filho aí, um filho. Vai gastar com o supermercado no mês, gastando o que precisa, não é comprando chocolate, wafer, chocolate, caixinha de bombom. Aí não, irmão, aí é 5 mil conto. Eu tô falando comprar o que precisa. Amém? Não é whey, bolacha, doce, salgadinho, Ruffles, não é isso não. É gastar com o que precisa. Vamos colocar aí que o cara vai gastar uns mil conto? 1.000 conto. Bota aí 1.000. Acho que é muito, viu? Dá pra gastar menos, mas vamos lá, 1.000. Sem regalia, tá, gente? Sem regalia. No básico, mas vamos lá, 1.000. Sem wafer, sem nunca compra. Então é o quê? É o quê? 1.000 o quê? O quê? 1.000 e quê? Então, é o quê? O que você acha? Você acha que é 1.800? Tá. Alguém que gasta menos que 1.800? Tá. Olha lá, não, não, mais. Vamos colocar então. Então bota lá, 1.800. Dá para descer, ué. Se você parar de comprar. Eu tô lembrando que eu tô falando para quem tá passando luta. Dá para descer. Larga de comer patinho todo mês para você ver. E começa a comer só frango e patinho. Não, se você tá passando luta, vai comer, sabe o quê? Budiquira. É bundinha de frango. Tô zoando, ninguém faz isso não. Mas vamos supor, diminui isso, vai comprar frango, um trem, vamos lá, 1.800, bota aí menos 1.800. O que eu tô querendo explicar aqui, mãe, é pra você planilhar, tá? Não tô querendo falar o tanto que você vai gastar, não. É você que sabe a sua realidade. Amém? O que eu tô ensinando aqui é como você observar o que tá gastando, pra saber pra onde o dinheiro tá indo, tá? Cada um tem sua realidade. Eu dei exemplo aqui pra quem tem um filho, mas tem o meu caso, eu não tenho filho. Tem gente que tem 2 filhos, tem gente que tem 3 filhos. Então cada um tem a sua realidade. Amém? Então aqui eu tô querendo te mostrar como planilhar isso, como organizar isso. Você sabe aonde você mexe, tá? Vamos lá, 1.800, bota aí 1.800. Aí aqui embaixo, ó, é Duque no meu caso é meu cachorro. Aí quer comprar, a ração dele tem que ser gourmet. Não, infelizmente vai ser a do Elton ali, que é 6 conto que eu compro e ele vai comer essa. Então vamos colocar aí que vai dar 18 conto aí com o Duque. Você tem cachorro, então você gasta 18 conto. Meu cachorro é essa mesmo, é a mais gordurosa que tem. Se você quiser, tá comigo, é essa. Aí depois vem esse aqui, ó, o terror, que é onde você moe isso aqui, ó. Porque você quer comer nos melhores restaurantes, nos melhores lugares, e não dá não. Se você quer economizar, você está em condição, gaste. Mas para um cara que ganha 5 mil por mês, que tem filho, não dá para ficar aí no Salvatório todo fim de semana, não. Dá, irmãos? Dá não. Nunca foi, tá vendo? Então vamos botar em cartão de crédito. Coloca aí uns 800 contos de cartão de crédito, só para nós ter noção. Pastor, isso é muito fora da minha realidade. Isso é bom para você ver o que você está gastando. Bota aí 800 conto. Vai, bota aí 800 conto. Pastor, mas isso aí é muito fora de mim. Eu gasto 5 mil no cartão. Bom que você vai aprender a ver isso aqui, ó, para você sofrer bem. Porque aqui você vai ver. Você chorar, você fala assim, credo, que tenebrosidade da minha vida. É isso que eu quero. Isso aqui é para isso. Eu estou só jogando um valor para você ter noção. Amém, irmãos? Cada um tem a sua realidade. Vamos lá, cartão de crédito, tá, 10. Tá vendo aqui eu quero te explicar isso aqui, ó, habitação. Aqui, gente, sinceramente, aqui, ó, tirando o cartão de crédito dá para diminuir, a maioria disso aqui é padrão, não tem como fugir não, você precisa viver, é o básico. Agora descendo para baixo que o negócio começa a estreitar, desce. O que eu quero te mostrar é que essa planilha, ela te entrega tudo aqui, ó, saúde. O que você vai escrever aqui no janeiro? Ah, pastor, eu gosto da psicóloga. Aí eu gasto tanto com psicólogo, compro tanto medicamento para meus filhos por mês, entendeu? Então vamos colocar aí que você gastou 100 conto com medicamento. Coloca aqui medicamento, R$100. Tá, transporte. Não vou colocar aqui não, que a maioria das pessoas não vai ter automóvel, só para nós ter noção. Automóvel. Combustível, vamos falar aí que você gasta o quê? R$200 de gasolina? Bota aí, 200 conto de gasolina. Tá vendo aqui que o combustível? 200 conto. Tá, desce mais. Pode descer. Higiene pessoal. Aqui você vai pôr pão e banana.
É porque tinha uma época que para economizar eu comia só pão de forma e banana com leite. Então era o meu jeito, tinha que anotar. Era o jeito, irmão, então não tinha dinheiro. Então você vai anotar aqui. Vamos supor, academia, que as pessoas gostam de fazer. Tá o quê? Uma academia? Chuta um valor aí de academia aí. 3 vezes por semana. 3 vezes por semana? R$100, bota 100 conta, só para nós ter uma noção. 100 conta de academia. Tá, aqui para baixo, irmão, é aqui que você vai mexer, tá? Tirando o cartão de crédito, é aqui que você vai diminuir. Não tem como. Volta a dizer, eu estou ensinando para quem está passando dificuldade. Amém? É para esse público que eu estou tentando ajudar. Estou tentando te ajudar. Tá. Desce mais que telefone celular. Tem como, tem que pôr crédito. Bota aí 60 conto no telefone celular. O plano de telefone, ele sempre dá um jeito de aumentar sem você perceber. Liga para eles e fala, eu quero o plano inicial, não quero esse. Não, mas o plano inicial. WhatsApp, crédito aí por mês, tá bom demais. Pronto. E um pouquinho de 3G, de 4G aí no mês. Pronto. É o que eu preciso. Bota aí então, 60 conto de celular. Dízimo, anota seu dízimo. O cara ganha 5 mil, então o dízimo dele é 500 conto? Bota aí, menos 500 conto. Tá anotando aí, irmão? Ele tá sofrendo ali, é isso que eu quero ver a pessoa sofrer. Vem descer mais. Sobe, irmão. Sobe. Corte de cabelo, aí, irmão, pastor, tô gastando mais cabelo, às vezes vai ter que deixar, comprar uma maquininha aí, ou rapa a cabeça, mas você tem condição. Tô brincando. Aí desce aqui. Esse aqui, ó. Eu quero viver de regalias. Não dá não, se você estiver passando luta, não dá não. Restaurante, for preciso, vai cortar. Lanche, é cachorro quente, irmão. Aí eu vou te dar um segredo. Quer o segredo do lanche? Quer o segredo do lanche? Faz na sua casa. Vou te dar um exemplo. Cachorro quente. Pão de cachorro quente, salsicha, molho e milho. 20 conto. Cada pessoa vai comer 5 pão. Você comprar o pão com 10. Se for 2 pessoas. Se for 3, você divide para 3 os 10 pão aí. E assim por diante. 20 conto. Um lanche hoje aqui em Capitólio é o quê? 60 conto no mínimo, não é verdade? Faz em casa. Você quer um lanche bom para os casal aí, ó. Aí eu quero fazer minha esposa ficar feliz comigo. Macarrão. Você faz uma mesa com macarrão. R$3 o macarrão. Então aqui, ó. Mas vamos falar com o cara que quer regalia. Porque o nosso exemplo aqui é quem quer regalia, amém? Vamos ver esse cara penar. Restaurante, não, é o melhor. 200 conto, restaurante. Menos R$200. Lanche, não. Fim de semana tem que ter pelo menos uma pizza. Uma pizza, 10 pedaços. Dá o quê? Pizza de 10 pedaços dá uns 90 conto? Bota aí, R$90. Vamos supor que você só comeu uma vez, tá? No mês. Eu sei que não é só isso que come, não. Mas é todo fim de semana tem um lanchinho diferente. O segredo é, come em casa, faz em casa, fica mais econômico. Não, mas lá em casa tá ficando mais caro? É lógico, você quer comprar o bife da Friboi e não sei o quê. Não, irmão, vai fazer um sanduíche em casa, é o bife do BH, 99 centavos. É esse que você vai botar. É pra quem tá nessa realidade. Pastor, tem minha condição, então compra o melhor bife aí que tiver. Mas pra quem não tá podendo, é nós. Chiquinho, irmão. Tinha até Chiquinho aqui, ó. Que na época tinha Chiquinho. Aí é sorvete. Mas vamos lá, não vou pôr Chiquinho, não. 10. Imposto. Vamos supor que tem imposto, ou então você paga uma casa, alguma coisa. Agora aqui embaixo, ó, dependentes. É pessoa que depende de você, filho e tal. Aí aqui, vamos supor que você tem que gastar com material escolar. Material escolar. Quem é mamãe aí, papai, me fala um valor aí mais ou menos que você gasta por mês com material escolar para filho. Ou não gasta muito assim? Por mês. Não, tô falando por mês. Nós estamos fazendo só janeiro aqui. Vamos supor então que é uns 800 por ano, não vai dar o quê? Uns R$100 por mês com material escolar. Põe 100 conta aí. O que esse gráfico vai te mostrar? E aí que é o ponto que eu quero te ajudar. Desce mais. Desce. Olha aqui, tá vendo aqui, ó, rendimentos? Tá vendo, irmão, rendimento? Aqui vai te entregar o que entrou, 5 mil. Gastos, aqui vai colocar o que saiu. Tá vendo aqui, saldo do mês? Ele vai te falar quanto que o seu mês ficou. Negativo ou positivo. Tá vendo aqui, saldo acumulado?
É aqui que você vai ver o drama, é aqui que você vai sofrer. Por quê? Vamos lá. Quanto que foi? Antes dele falar, presta atenção aqui, tá vendo aqui embaixo? Resumo para o gráfico. Tá vendo aqui o resumo? Aqui esse lugar vai te mostrar em qual dessas áreas é que você mais gasta, pra você saber aonde você vai para poder tentar melhorar, entendeu? Vamos ver como é que ficou esse cara que nós fez um plano dele aqui. Vamos lá. Quanto que tá? Quanto? Aí, ó, o cara tá devendo então 280 conto. Em janeiro, ele ficou com um negativo de 280 reais. O que vai acontecer? Tá vendo aqui esse saldo acumulado? Vai estar aqui negativo, ó, menos 200. Então esse cara, quando começar esse mês aqui, que vai começar o mesmo projeto de novo, vai começar de novo. Aí vamos supor que ele fez a mesma coisa. No final de fevereiro ele vai estar com menos. Vamos falar que foi 200 reais. Então no final que ele está devendo 400. No outro mês ele continuou nessa mesma vida. 600. Agora vamos lá. 200 vezes 12. Quanto que é? 2.400. Não é isso? Dá 2.400? Quanto que é? 200 vezes 12. Dá quantos? 1.400. 2.400. 2.400. Essa pessoa em dezembro vai estar com uma dívida de 2.400. Para quê? Para que o 13º deve pagar isso aqui? Essa pessoa vai ter vida, irmão, feliz? Cá para nós. Vai brigar o dia inteiro com a esposa, vai ou não vai? Então, para que essa planilha serve? Se você gastou 200, vamos tentar segurar para pelo menos ter um caixa. Ainda que você tenha um caixa de 100 reais por mês, ok. Já é melhor do que nada. Tipo assim, tenta fazer esses gastos ficar em quê? Aqui no saldo acumulado, ficar 100 reais. Tipo isso que eu quero te explicar, entendeu? Porque aí no final de 12 meses, você vai ter um lucro de 1.200. Você conseguiu juntar o mês inteiro 1.200. Entendeu? Para que serve isso aqui? Tá vendo que isso aqui te mostra? Por que isso aqui é bom? Para acontecer que lá aconteceu com o Danilo. Nossa, eu estou pendendo aqui. No outro mês ele vai conseguir diminuir. Agora vamos lá. Ele ficou com uma dívida de 200 reais, não ficou? Quanto de lanche que eu falei que o cara ia gastar? Só de lanche já é a maioria da dívida dele. Se ele diminuir no lanche, se ele diminuir um pouquinho, se ele conseguir no cartão de crédito, ele já consegue pelo menos ter um lucro de 100 reais. É melhor do que nada, sim ou não? Eu estou falando de gente comum, como eu e você, que tem um salário mais tranquilo. Tem outro jeito de melhorar isso? Tem, ganhando mais dinheiro. Aí tem que fazer mais dinheiro, aí você tem que dar um jeito de fazer mais. Só que sabe que é o problema de quem não planilha, para a gente terminar e orar? Sabe o que é o problema de quem não planilha? Quanto mais ele ganha, mais ele gasta. Por isso que isso aqui te salva, para você ver para onde está mandando seu dinheiro, que aí você fica mais ameno. Entenderam isso, gente? Vou lembrar vocês. Aqui eu estou trazendo um modelo. Cada um tem a sua realidade. Fique de pé no seu lugar. Um solteiro tem uma realidade. Um casal sem filho tem outra realidade. Um casal com um filho tem outra realidade. Um casal com 3 filhos, com 4 filhos. Não é verdade? Cada um tem a sua realidade. Então eu não estou aqui querendo falar da sua realidade. O que eu estou querendo é te ajudar, de alguma forma, na sua realidade. Amém? Então para uns isso aqui deixou você mais triste ainda. Outro já ficou mais tranquilo. Tem alguém que depois dessa planilha aqui ficou mais triste? Ninguém não? Levanta a mão de alguém que ficou triste. Ou eu falou assim, nossa, o trem tá feio mesmo. Ninguém, já está tudo bem então. Então glória a Deus, está tudo bem para você. O que eu quero te ajudar com essa planilha? Põe lá para mim. O que eu quero te ajudar com essa planilha? Esse vai ser um presente só para quem veio aqui. Se você quiser, vai me chamar no WhatsApp e eu vou te mandar essa planilha aqui. A minha planilha para você poder ter. Só para quem veio aqui. Então, se você não quiser, não me chama, eu não vou te mandar. Se você quiser, me chama no WhatsApp que eu te mando essa planilha. No telefone eu acho que não dá. É bom usar ela no computador para você salvar. Porque todo mês tem que ir lá e ficar mexendo. Pastor, como que eu vou ficar lembrando tudo que eu gasto, tudo que eu compro? Vou te ensinar. Cria um grupo no WhatsApp, só você, e coloca tudo que você comprar. Foi lá no BH e comprou 50 reais hoje? Vai lá, anota nesse grupo, 50 reais, no dinheiro, compras. Cortou cabelo, 30 reais. 30 reais no Pix,
compras. Comprou uma bala, R$5, cartão. E vai mandando nesse grupo. Uma vez por semana, 60, e coloca na planilha. Entendeu? No final você vai saber o que você teve. Então essa planilha, ela é para te mostrar a sua realidade, para você ver para onde você está indo. Que às vezes, irmão, você está só vivendo. E é uma forma de ajudar. Ajuda ou não ajuda? Aí eu quero terminar aqui, nós vamos só orar. Só vamos ter esse feedback. Foi bênção para vocês? Eu ajudei de alguma forma? Então eu fico feliz por isso. Se você quiser a planilha, pode me chamar, que eu te mando. Os slides também, se precisar, eu te mando para você ter uma noção do que é. Quero só orar pela sua vida financeira. Não vai dar tempo da gente louvar mais. Quero só orar, que já extrapola muito o tempo. Em nome de Jesus. Quem quiser me chama no zap. Senhor, eu quero te entregar a vida financeira de cada um de nós, Senhor. Como eu disse, todo mundo aqui tem sua realidade. Eu sei que é diferente para aquele que é solteiro, eu sei que é diferente porque é casado, mas não tem filho. Eu sei que é diferente para quem tem filho, mas o filho é pequeno. Tem gente que tem um outro tipo de gasto, que tem só um filho, mas o filho já é adulto. E assim por diante, porque tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, 10 filhos. Cada um tem a sua realidade. E aqui eu não quero, em nome de Jesus, Senhor, diminuir nenhuma realidade aqui, falar que alguma realidade é menos importante do que a outra. Pode ter alguém aqui que prospera demais, se a pessoa está ganhando 10 mil, 50 mil por mês, e glória a Deus, que ela continue ganhando mais e mais, e seja generosa. Mas eu quero te pedir que isso que nós aprendemos aqui hoje possa ser bênção nas nossas vidas. Que o Senhor possa nos prosperar, nos ensinar a ser dizimistas, ofertantes, abençoar com esmolas, administrarmos melhor, a cuidarmos mais das nossas finanças. Que o Senhor nos ajude a planejar melhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar financeiramente. Que o Senhor prospere a gente como igreja. Que o Senhor nos abençoe em todas as áreas, em nome de Jesus. Eu já quero orar pela vida financeira e pelos dízimos e ofertas. Em nome de Jesus, por cada dizimista e ofertante. Nós vamos fazer agora um momento de dízimo. Eu quero só orar. Senhor, se alguém que hoje quer dizimar e ofertar, que o Senhor possa abençoar essa pessoa. Eu te peço que cada dizimista, cada ofertante que está aqui nessa igreja agora, possa prosperar 1000 vezes mais do que ele tem entregado nessa casa, que nunca falte um recurso. Em nome de Jesus, amém. Amém? O Lindomar vai vir com a maquininha de cartão, para quem quiser dizer.